é a volta do Senhor, o Rei. Estava 8 dias o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ora, isso aconteça, que coloque uma alguém que o Senhor tem a maior estima está agindo contra aquilo que o Senhor determinou. Começaram a criar situações para tirar o Daniel, irmãos, tá? Do caminho. Você faz para Deus, não é do Senhor, não é vão. Volta lá no Daniel, precipitada, Deus. Você tem que estar focado em Cristo. Todo dia, o dia todo, alguma alternativa a Daniel. E o lançaram na cova dos leões. E sela a pedra, como se fosse lacrada, era um lacre. 23, versículo de número 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos, primeira questão: qual é a função do pastor? Cuidar, apacentar, guiar, conduzir as suas ovelhas. E se você permitir que Deus faça isso contigo, ou seja, cuide, apacente, te oriente, aí a segunda parte do versículo se cumprirá na sua vida. Nada te faltará. Na linguagem original diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E eu pergunto, por que nós passamos por tantas situações difíceis na vida e às vezes dizemos que é a vontade de Deus? Às vezes não estamos permitindo, irmãos, Deus ser o nosso pastor, que Deus venha conduzir as nossas vidas. Nós podemos observar muito bem o momento em que Jesus ele envia os seus discípulos a uma missão, e depois os discípulos vêm glorificando a Deus, e o Senhor pergunta para eles: lhes faltou alguma coisa? Porque eles foram de mãos vazias. Lhes faltou alguma coisa? E eles responderam: nada, Senhor. Ele encontrou pessoas que viessem no caminho, que viessem hospedá-los, que viessem, enfim, suprir todas as necessidades deles. O apóstolo Paulo também, irmãos, em diversos momentos de sua caminhada, ele encontrou em diversas províncias pessoas que também viessem, que fossem enviadas por Deus para também estar ajudando na missão. Deus envia sempre anjos para que venham dar ordem a nosso respeito, para nos livrar e nos guardar de todo mal, irmãos. Mas para isso temos que permitir, que deixar que Deus venha ser o que, irmãos? O nosso pastor. Versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha aqui, irmãos, quando nós permitimos que Deus seja o nosso pastor, Ele sempre nos colocará em pastos verdejantes, sempre nos conduzirá, porque assim é, irmãos. O pastor, ele tem a função, ele pega o cajado. Quando Deus ele está com aquele cajado lá, e a gente permite que Ele seja o nosso pastor, Ele vai estar sempre o quê? Qual é a função disso aqui? Aqui tem duas funções: guiar e corrigir. O cajado tem duas funções: de guiar e corrigir. Quando a ovelha está saindo do trilho, aí o pastor vem aqui, ó, e põe a ovelha no trilho, no caminho. Entende? Então assim Deus também ele faz conosco. Quando nós estamos saindo dos trilhos, Deus: epa, volte, o seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui. Então, para isso tenho que permitir que Deus venha conduzir a minha vida, que Deus venha ser de fato o meu pastor. E assim sendo, meu irmão, de nada eu terei falta. E diz mais aqui o texto, no mesmo versículo 2: guia-me mansamente a águas tranquilas. Você já viu alguma ovelha entrando em um rio e que a água está agitada?
Você não vê. Quem é do interior, que está me acompanhando aí, sabe muito bem. Quando a água está agitada, a ovelha não entra. Por que ela não entra? Porque ela imagina que tem algum animal ali já na espreita. Só esperando o que, irmãos? Uma oportunidade. Ou seja, a ovelha é um animal irracional, conforme nós conhecemos. E ela tem esse discernimento de não entrar na agitação, porque se ela entrar na agitação, ela pode ser pega de surpresa. E por que nós entramos em diversas agitações, irmãos? Diversas confusões. Esquecemos o que o texto bíblico diz, que o Deus qual nós servimos não é o Deus o que, irmãos? De confusão. Por que entramos em tantas confusões? E queremos achar que Deus vai estar conosco nessas confusões. Deus não vai estar, irmãos. E vamos buscar o alimento. Vai ter a sede. Vamos ficar ali cheio de sede, sedentos. E não vamos ter as nossas necessidades supridas. Porque não estamos permitindo que Deus venha a ser nosso pastor. Porque se nós entramos em confusões, é o mesmo que dizer para Deus: Senhor, a partir daqui quem comanda sou eu. A partir daqui eu que dito as regras. Pessoas entram nas suas casas e não deixam Jesus entrar. Quando chega nas suas casas, bate a porta no rosto do Senhor. Como é que Deus está sendo pastor destas pessoas? Se elas não permitem que Deus venha conduzir a vida delas. Permita que Deus venha conduzir a sua vida, querido, em nome de Jesus. E ele fala no versículo 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de quê? Ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o quê? Mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o quê? E o teu cajado me consola. Então, outra parte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Esse vale de fato existiu, irmãos. Esse vale era uma estrada que ligava, era entre Jerusalém e Jericó, onde ficavam ali na espreita ladrões, criminosos e malfeitores, só esperando os viajantes, os comerciantes passarem para eles atacarem. Então muitas vidas, muitas pessoas tiveram as suas vidas ceifadas no momento em que passavam por esse vale chamado Vale da Sombra da Morte. E muitas das vezes, irmãos, nós nos encontramos também nesse vale. A questão é: como eu estou reagindo no vale? Qual tem sido a minha postura no vale? Vamos ver agora aqui a história de 3 homens na palavra de Deus, que também foram jogados numa situação adversa, e vamos observar a maneira que eles agiram para que Deus viesse tirá-los daquela situação. Daniel, capítulo 3, por favor. Daniel, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Por favor, aqui. Daniel 3. Essa história, a maioria, se não todos, já conhecem. Em que o Nabucodonosor, ele cria uma imagem de escultura, uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e tinha na sua largura 6 côvados. E ele fez um decreto em que todas as pessoas, ao ouvir o som de alguns instrumentos, deveriam se curvar, deveriam se prostrar diante daquela imagem. Só que 3 homens, quando teve o toque, eles não se prostraram. Obrigado. Eles não se prostraram.
E sempre tem aquele curviteiro de plantão. Aquela pessoa que fica só na espreita, buscando o erro que, irmãos? Dos outros. Que para ele é erro. Havia sido feito decreto, mas nós temos que entender, irmãos. Não podemos aceitar nada que venha ferir os princípios de Deus. Se Deus diz que não devemos seguir certas regras, nós temos que seguir a palavra de Deus, pois está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E depois também diz lá em Isaías que muitos fazem leis, por que não dizer também decretos injustos, para prejudicar as pessoas. E foi o caso aqui do Sadraque, Mesaque e Abednego. Fizeram esse decreto. Eles aí, eu não vou seguir essas instruções, porque vai contradizer ou vai ferir os meus princípios. Diz no versículo 10 o seguinte: tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Olha aqui, irmãos. Então o curviteiro chega lá e diz: o senhor não fez uma lei? Então eles lembram para o rei sobre o decreto que ele havia feito. O senhor não fez um decreto que deveria ser assim e assim? Quando tocasse lá a buzina, a gaita de fole, o pífaro, deveriam se prostrar? Pois é. O Senhor colocou 3 pessoas para te servir e colocou numa posição de destaque lá na província. E que essas pessoas não tem nenhuma, não valorizam nada que o Senhor coloca aí. Não tem nenhum respeito por ti. Então, esses homens lançaram ou colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego, ou o rei, contra esses 3 homens. E o que aconteceu? Verso de número 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então aqui, irmãos, o rei, de certa forma, desafia esses 3 homens. Olha, eu estou sabendo que vocês, quando é tocado a buzina, a cítara, a gaita de foles, enfim, vocês não se prostram. Eu vou dar para vocês uma oportunidade. Eu quero saber se essa informação procede. Eu quero saber se vocês estão seguindo desta forma mesmo. Agora eu vou mandar tocarem aí e já vou te dando uma sugestão. É bom que vocês se prostrem. É bom que vocês aceitem e se prostrem. Porque se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E eu quero ver quem é o seu Deus. Quem é esse Deus que vai livrá-los das minhas mãos? Irmãos, quantas são as pessoas que não aguentam a pressão e acabam o quê? Se curvando. Não aguentam a pressão e acabam aceitando as propostas que o inimigo tem lançado.
muitas pessoas se esfriando espiritualmente, muitas pessoas abandonando ao Senhor Jesus. Queridos, está escrito: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. A pessoa que estiver negando ao Senhor, irmãos, ela não pense que Deus vai ter, Deus é misericordioso e que isso Ele entende. Como é que eu vou negar a Deus e Deus a me entender, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Eis que venho sem demora. Guarde bem a tua coroa, para que ninguém a roube. Então esses homens foram colocados numa situação complicada. É aquele texto que nós vimos há pouco: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora eles estão andando aonde? E são para ser colocados aonde? Na fornalha. Eles estão com medo? Vamos ver se eles estão com medo, irmãos. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, o que foi que ele fez, irmãos? Eles colocaram o quê? Tudo na mão de Deus. Eu nem preciso lhe responder, irmãos. Isso aqui são pessoas convictas da sua fé. São pessoas que sabem a quem está servindo. Imagine hoje se nós fôssemos colocados numa situação como esta. A gente vê, irmãos, coisas simples que estamos vivendo. Já estamos nos acovardando. Coisas simples. Já perdemos, já estamos, temerosos. Imagine se fôssemos colocados numa situação difícil, de risco. Qual seria a nossa reação? Irmãos, temos que aprender, que é o segundo ponto da mensagem. Você viu o primeiro ponto da mensagem, que não podemos temer mal algum. O segundo ponto é: permaneça firme. Pode nos colocar no vale. Deus pode permitir que até nos coloque, nos lance na fornalha de fogo. Deus pode até mesmo permitir que sejamos lançados no deserto. Mas Deus não deixará que sejamos mortos no deserto. Deus não deixará que seremos mortos na fornalha. E eu tenho que crer nisso. Eu tenho que estar com a minha fé linkada na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu tenho que estar vivendo essa fé genuína. Quando nós formos olhar para os nossos irmãos em Cristo do século 16, do século 17, do século 18, pesquise a história. Não estou nem colocando aqui pessoas da Bíblia, mas nossos irmãos desses séculos quais mencionei aqui, passaram por cada situação adversa e permaneceram firmes em Cristo. E Deus deu a vitória, irmãos. Não deixaram que eles viessem a morrer naquela situação. Então temos que estar firmes, temos que nos manter firmes e colocar: se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, eu não vou deixar de servir a Deus por causa disso. Eu não vou abrir mão do meu Deus porque alguém está me impressionando a mudar a minha fé. Eu vou continuar firme, olhando para o autor e consumador da fé, em nome de Jesus. Isso aqui é muito forte. Se Deus quiser, Ele vai me livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Não vamos recuar. Não vamos baixar a cabeça. Te respeitamos, mas não podemos deixar de forma alguma que o respeito que temos por ti venha ferir a nossa fé, venha ferir os nossos princípios. Então, a primeira coisa, você tem que aprender isso: permaneça firme na posição. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor
e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sob maneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles próximos, na boquinha da fornalha, irmãos, quando os homens lançaram a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, a chama sugou esses homens que faziam parte ali do exército que servia ao rei Nabucodonosor. Não se mete com as coisas de Deus. Não se mete com aquele que é de Deus. Quem intentará contra o ungido do Senhor? Não se mete. Não mete o bedelho naquilo em que não é chamado, que pode ter problemas. Então fica firme na posição que Deus te colocou, em nome do Senhor Jesus. Então, seguindo adiante, verso de número 23, correto? Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então ele começa a observar, para que naquela época não tinha óculos, ele pega lá um binóculo, a luneta, sei lá, alguma coisa parecida, e começa, tem alguma coisa estranha, isso é inacreditável. Lançamos nós 3 homens amarrados, catados e amarrados, dentro da fornalha. Estamos vendo 4 homens soltos, pulando, exaltando, cantando. Tem alguma coisa estranha. Irmãos, as pessoas, quando você permanece na fé, quando você mostra que de fato você é de Deus, você não tem vergonha de mostrar que você é de Deus, elas vão passar a reconhecer Deus na sua vida. Olha aqui, ó, verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, ó, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ou seja, irmãos, olhe, observe que o discurso do rei mudou, sim ou não? O discurso do rei, que estava furioso, revoltado, porque eles não se dobraram diante da estátua que ele havia construído, ele agora chama Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. E aí, irmãos, ele faz uma reunião emergencial. Observe isso aqui. Ele faz uma reunião emergencial e faz o seguinte, verso de número 27. E ajuntaram-se os satrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens,
e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amém, Jesus? Então, além do rei reconhecer Deus na vida do Sadraque, Mesaque e Abednego, agora ele faz um outro decreto: que quem desfizesse, que quem agisse contrário, fizer ou blasfemasse o Deus desses homens, seriam lançados na fornalha de fogo. Imagine, irmãos, imagine como ficou aqueles pulviteiros, fofoqueiros, fuxiqueiros. Imagine, agora sobrou para nós. Vou ter que estar atento. Qualquer vacilo aqui, o próximo somos nós. E a quem iremos recorrer? Não é verdade? A quem iremos recorrer? Quem irá nos socorrer? Irmãos, fica na fé, fica firme. A sua atitude fará com que os outros mudem a seu respeito. A atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego fez com que o rei Nabucodonosor, claro que também os satrapas, prefeitos, presidentes, todos que ali estavam, mudasse a visão em relação a esses homens. Às vezes nós queremos muito que os outros mudem, irmãos, e quem precisa mudar muitas das vezes é quem? É nós mesmos. Queremos muito que tem que mudar, e por que a gente não muda? Que de repente nossa ação provoca essa reação na vida das pessoas. E temos que estar atentos, temos que estar ligados com Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na família nem se fala. A pessoa está lá, mas ela não tem a atitude, o comportamento de um servo de Deus, mas quer que o outro venha servir a Deus. Quando você tiver a atitude, se comportar, se enquadrar como um servo de Deus de fato, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você perceberá que aquelas pessoas que antes te criticavam vão passar a te olhar com outros olhos, vão te ver de maneira diferente. Nossa, agora eu acredito que fulano mudou, agora eu vejo Deus na vida dele. Meu pai só viu Deus na minha vida no momento em que uma pessoa lá manifestou da família, forte, o negócio foi sério, um bocado de entidade lá se incorporou na pessoa da família, que nós usamos a autoridade que há no nome de Jesus, expulsamos aquele espírito maligno, e aí ele até hoje fala: não, você, eu vejo com a forma que Deus te usa, isso, aquilo. Se ele não visse isso, se ele não visse, porque é o que está escrito, né? Os sinais o quê? Tem gente que se não vê os sinais, não crê, infelizmente. Por isso que não podemos ficar somente com a letra. Temos que trazer, materializar a letra. Entende? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta eu somente dizer que tenho fé e não ter o resultado da fé. A fé tem que ter os frutos. E os frutos é o que, irmãos? A obra. A sua atitude vai gerar os frutos. A fé sem obra. A obra é o que? É o fruto da sua fé. A fé sem obra não traz resultado. Fé, obra é igual a resultado.
Se não tem as obras, aqui é a obra dele. Qual foi a obra dele? Quer me colocar? Pode me colocar. Mas o meu Deus que eu sirvo, ele vai me livrar. E se não me livrar, nem por isso eu vou ficar servindo. Vou me prostrar diante de tudo. Ele tinha convicção no coração de que Deus o livraria daquela situação, irmãos. Assim também você creia. Não fique temendo o mal. O temor ao mal é que faz com que o mal nos alcance. Lembra do Jó? O que o Jó disse? O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Quanto mais temor você tem que algo errado vai acontecer, acaba o que, irmãos? Porque está escrito em Provérbios 23:7, como imagina em sua alma, assim é. Se você teme, pensa, tudo vai dar errado. E isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Infelizmente, a tendência é não dar certo. Mas vamos continuar aqui, verso 30, para fecharmos essa parte. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Esse prosperar aqui, irmãos, o rei fez com que ele se tornasse feliz em todas as áreas naquela província. E Deus também quer que você prospere, mas para isso você deve permanecer firme na palavra, firme na posição a qual ele te chamou, em nome de Jesus. Mateus 28, por favor. Eu tenho que crer que Deus está comigo. Se eu creio, eu estou na palavra, não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Mateus 28, verso de número 18, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. É o que nós estamos fazendo aqui agora, te ensinando. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está vendo? Todas. Não é algumas coisas, como alguns falam, não. Todas as coisas que o Senhor Deus tem nos dado, temos que guardar. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então ele está todos os dias com aquele que o quê? Que guarda. Que guarda aquilo que ele tem mandado, aquilo que ele tem orientado. Finalizando, Hebreus 13. Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Hebreus 13, versículo de número 5, por favor. Diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então ele coloca: sejam vossos costumes sem avareza. Não posso ser uma pessoa avarenta, gananciosa, impura. Entende? Depois ele coloca: contentando-os com o quê? Você está contente com o que você tem? Ah, não estou não, pastor, estou triste. Pois é, como é que você está triste e vai querer mais? Se a ideia é chamar a existência das coisas que não são como se já fossem. Então eu tenho que estar feliz. Mas está difícil, não tenho que estar. Se eu ficar, irmãos, tem pessoas que o negócio está ruim, está difícil. Ele faz o quê? Pior ainda mais. Ele fica para baixo e desanima, começa a imunidade dele baixar e vai atraindo um monte de coisa ruim para o corpo dele e vai gerando e vai afetando outras áreas da vida dele. Porque ele nunca está feliz. Nunca está feliz com o que ele tem. Sempre
está revoltado, e a vida para mim é isso, para aquilo, e vai só agravando da má situação. Então, se você se contentar em estar com Deus, em buscar a Deus, Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. É só você observar os relatos bíblicos dos antigos, em que mesmo passando 40 anos num deserto, não faltou comida, nem bebida, e nem as vestes, o quê? Envelheceram. Deus honrou. Agora, aqueles que estavam na fé, conseguiram alcançar a terra prometida, sim ou não? Os que ficaram murmurando, o que aconteceu com eles, irmãos? Todo mundo foi ficando num deserto, porque eles não acreditaram em Deus. Disseram que estava com Deus, que Deus era o Deus dele, mas na hora da prova, na hora do vale, na hora da fornalha, do deserto, eles começaram a ficar tristes, descontentes, amargurados, e começaram a ficar para trás. Muitos deles, até mesmo desejando o que, irmãos? Voltar para o Egito, contradizendo aquilo que o servo de Deus, o Moisés, pregava, o Josué pregava, para colocar eles na fé, para aprumar a fé deles, mas eles não aceitaram e acabaram morrendo num deserto. Aplaudir Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos na Tua presença, que nós invocamos o Teu poder. Senhor, ainda que estejamos no vale, nos dê forças para acreditar, meu Deus, que mal algum nos atingirá, porque o Senhor está conosco, como o Senhor falou agora: não te deixarei, nem te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia, meu irmão, Deus está contigo, mas esteja com Ele, firme-se na palavra dEle. Maior é Deus na sua vida. Em nome de Jesus, já repreendemos toda a influência do inimigo contra a sua vida e determinamos a bênção, determinamos o milagre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga que assim seja, diga graças a Deus.